Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pelo YouTube do PopFan. Bom dia, boa tarde, boa noite, para qualquer momento que você esteja assistindo este vídeo que tem um conteúdo muito bacana, muito legal, relacionado ao What If. Você já viu aí na thumb, a gente vai deixar aqui mais uma teoria, né, logo após o vídeo de Loki, que a gente fez também, dando aqui a nossa opinião sobre a passagem de tempo, a AVT, o encontro entre Loki e WandaVision. Agora nós vamos teorizar aí um pouquinho mais sobre What If. E se? Pois é. Antes de tudo, eu gostaria de convidar você que está assistindo o vídeo, que não é inscrito no canal, se inscreva nesse humilde e também belíssimo canal, cheio de conteúdo muito bacana, muita coisa legal. Se inscreva, ative o sininho das notificações, também comente se você concorda ou discorda com os conteúdos que nós trazemos. Esmaga, detona, implode o joinha, ajuda muito no trabalho que nós fazemos por aqui. Afinal de contas, tudo é feito para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito de e se. No vídeo de hoje eu gostaria de trazer uma mensagem sobre um vazamento que acabou acontecendo aí um pouco antes da hora, que é uma imagem que chegou à rede trazendo aí a personagem da agente Carter, agora Capitã Carter, né, a Capitã Britânia, como a principal personagem. Já foi mencionado que ela será a principal protagonista, o principal elo envolvendo aí os personagens e o multiverso da animação What If, que estreia aí no dia 11 de agosto. Então, vamos primeiro aos fatos. Olha só que coisa interessante. A gente tem aí a primeira imagem, exatamente, dando destaque a Capitã Carter como protagonista. Uma imagem muito bonita, que exatamente dá aí a entender a presença dela em diversos momentos dentro do multiverso. A gente tem também o momento de transformação, onde ela deixa de ser agente Carter e passa, então, a assumir o manto da Capitã Britânia, já que nessa versão ela assume o lugar de Steve Rogers, que seria o Capitão América, e então passa a ser a heroína protagonista. E olha só que interessante, o que eu quero chamar a atenção para você que está assistindo o vídeo, que é o seguinte: você lembra lá no começo do seriado de Loki, que muita gente percebeu uma pequena aparição de Peggy Carter logo que o Loki chegou à AVT? Pois é, isso não passou em branco. Está aí a imagem na tela que não me deixa mentir, porque exatamente a este momento nós vimos que Loki não era o único personagem que estava sendo posto dentro da AVT para algum tipo de correção. Então, será que, de repente, a Peggy Carter, que nós veremos nas animações de What If, também não pode ser uma dessas anomalias temporais, né, dessas variantes que causavam ali alguns desdobramentos para novos multiversos? É uma pergunta interessante, porque também nos faz pensar o seguinte: olha só, e é aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção sobre esta grande situação. Vimos que no trailer, em alguns das propagandas a respeito do seriado, nós teremos aí os zumbis do universo Marvel. Nós temos a imagem do Capitão América zumbi, que é mostrado num momento de possível confronto com Bucky Barnes, e também o próprio Homem de Ferro, né, o Tony Stark, numa versão zumbificada. Esses zumbis, na verdade, fazem parte, sim, do universo da Marvel. Já existiu um quadrinho chamado de Zombie Avengers, né, Marvel Zombies, para dizer a verdade, que mostra uma Terra onde um vírus transformou todos os heróis, vilões, todos os seres pertencentes ao universo da Marvel em criaturas mortas-vivas. E aí, olha o mais interessante ainda.
Olha só que bacana como é que a coisa vai realmente se transformando ao longo do caminho. Neste quadrinho, a versão zumbi do Reed Richards, o nosso querido Senhor Fantástico, constrói uma máquina capaz de comunicar-se com outro universo, ou seja, com um universo paralelo ao seu, e faz com que o Senhor Fantástico da dimensão que é chamada aceite ali a ligação da sua contraparte morta-viva, e ele dá a entender que ele está passando por uma dificuldade, um pedido de socorro, que na verdade revela-se um plano para que os zumbis possam invadir esta outra terra, que bacana, para poder exatamente se alimentar, já que eles, ao consumirem carne de seres vivos, eles se mantêm cada vez mais inteligentes, vivos e seguindo com seus planos maléficos. O mais interessante é que isso leva a um confronto entre Ultron e as criaturas mortas-vivas durante muitos e longos anos. A Terra foi praticamente devastada e só restaram aí poucos heróis, como, por exemplo, o Visão, o Homem-Maravilha e alguns outros heróis, como o último núcleo de resistência da última parte dos seres humanos que restam àquela Terra. Então, Ultron é exatamente ali a solução que se põe no caminho dos mortos-vivos, mas exatamente após alguns eventos e combates, por inúmeras vezes, eles acabam realizando uma aliança que mostra-se extremamente mortal para todos que estão aí em seu caminho. Esse acontecimento teve início na Terra 2149, que faz parte do multiverso, e teve grandes desdobramentos numa série de quadrinhos que contou aí com a participação de diversos heróis. Muito interessante lembrar também que nesta mesma série, Pantera Negra, que é dado como o rei dos mortos, né, por assim dizer, ele assume o seu exército de mortos-vivos para então atacar o Doutor Destino, que era um dos resistentes a essa mega invasão zumbi. Mas, na verdade, este exército de mortos-vivos estava cumprindo seu papel, vamos dizer, de boi de piranha, para que o Reed Richards, então, acabasse com a fonte do poder que mantinha exatamente ali a última resistência ainda de pé. Então, é uma história muito bacana, uma história de terror. A gente tem aí uma imagem muito legal dos Vingadores zumbis. Olha que tem até Luke Cage aí nessa situação. Mas por que isso está sendo mencionado com o Arif, com a Capitã Britânia? Nos teasers promo do seriado, é possível ver que em determinado momento a gente tem um exército de Ultrons combatendo até o próprio Hulk. A formação de Vingadores não é a mesma, mas ela ainda se assemelha àquele famoso momento da Batalha de Nova York, a batalha que deu origem à formação dos Vingadores originais. E o mais interessante é que o personagem do Vigia, que é o fio condutor da história como observador a primeiro momento, ele normalmente não interage, ele só observa os principais acontecimentos. Vale lembrar também que o Vigia apareceu no filme de Guardiões da Galáxia 2, ali, naquela famosa cameo com Stan Lee, que interpretava um astronauta. Aqui especula-se que o Vigia, ao tomar conhecimento de toda essa mega invasão, dessa horda zumbis, então ele incumbe a Capitã Carter a correr atrás de uma formação de heróis capazes de deter essa ameaça. Aí você vai me perguntar, pô, beleza, mas ficou faltando aí alguma coisinha, principalmente com relação a Ultron. É interessante apontar que, na versão da história de Tony Stark, ele é salvo por Eric Killmonger, né, que é ali o principal antagonista do T'Challa, o Pantera Negra.
Ninguém sabe qual é o desdobramento dessa história, ainda falta pouco para a animação estrear, mas o mais interessante é que, ainda assim, os eventos, mesmo que não tenham acontecido em seu curso normal, como vimos, pode fazer com que Tony Stark crie o Ultron para exatamente defender a Terra, defender a humanidade de possíveis ameaças. E num futuro, numa Terra cada vez mais devastada pela invasão dos mortos-vivos, então seja exatamente a consequência disso. E aí eu volto para a linha principal do tema, pois então o vigia, de observador, então passaria a exercer o papel de vigilante mais ativo, recrutando a Capitã Carter para que ela possa então reunir um time de heróis, quem sabe, para atravessar o multiverso e deter essa catastrófica invasão e a criação de ordens zumbis. É muito interessante, pois a Batalha de Nova York, vista no frame que vocês estão acompanhando aí na tela, ela agora tem uma versão completamente diferente, por um time, num determinado momento, formado por Pantera Negra, Thor e alguns outros personagens que não estavam naquela mesma batalha inicialmente, incluindo Gamora portando a armadura de Thanos. Então, é uma versão bem alternativa mesmo. Mas será que é a Batalha de Nova York? Será que não é um outro evento catastrófico também? Seja lá como for, o What If já tem 2 temporadas confirmadas e, de certa forma, também vai se manter no encalço da personagem da Agente Carter, da Capitã Britânia. É uma coisa muito interessante, pois leva também ao futuro com desdobramentos e consequências, possivelmente para a chegada de guerras secretas. Se você é fã dos quadrinhos e já é leitor da Marvel de muito tempo também, você sabe do que eu estou falando. Então, fica aqui a nossa chamada de atenção. Será que exatamente essa é a grande ameaça que leva à formação dos Guardiões do Multiverso? Fica então a dica. E eu peço desde já que você, se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo também, para que a gente possa saber a sua opinião. Compartilhe com os amigos pelos aplicativos de bate-papo. Também não esquece de deixar o seu joinha, muito importante para nós. Nos siga aqui pelas redes sociais do PopFan, sempre conteúdo diferenciado, coisas novas e que você só encontra por aqui. Eu me despeço com muita satisfação por mais um momento de presença diante de vocês. Até breve. Aquele abraço. Fui!